Agora o algoritmo do aging, ou envelhecimento. Nesse algoritmo, ele é basicamente uma modificação do NFU, resolvendo aquele probleminha descrito anteriormente. Além de saber quantas vezes a página foi referenciada, ele vai também controlar quando é que ela foi referenciada. Então, isso daí vai ajudar o algoritmo a poder evoluir. Então, como que funciona esse quadro? Então, imaginando aqui, a gente tem 6 páginas aqui, né? E aí a gente vai ter as páginas de 0 a 5, onde em cada interrupção do relógio, esse quadrinho aqui mostra quem é que foi referenciada. Então, notem que o que está em vermelho é o que está nessa sequência aqui. Então, a página 0 foi referenciada, por isso que ela está com o bit R valendo 1. A página 1 não foi referenciada, está 0. Página 2 foi referenciada, está 1. Página 3 não foi. Página 4 foi e página 5 foi. Essa sequência aqui foi distribuída nas páginas. Então, aqui eu estou mostrando o bit R, tá, das páginas e naquela interrupção do relógio 0. Passa um tempinho, tem outra interrupção. Agora, as páginas foram novamente referenciadas, porém não as mesmas, não necessariamente. A página 0 foi referenciada novamente, né? Página 1 agora foi referenciada. Notem que esses valores aqui estão entrando na frente, aqui. Tá? Então, eles vieram, esses antigos aqui do item A aqui, ele andou 1 e agora inseriu outros aqui na frente. Então, esses valores estão sendo inseridos aqui. No relógio 2, no relógio 3 e assim por diante. Tá? Cada clique do relógio, a gente vai tendo essas coisas. Nesse momento, aqui na interrupção de relógio número 4, a página 0 não foi referenciada, por isso que está 0, página 1 foi, página 2 foi, página 3, 4 e 5 não foram. Nesse momento, se precisasse retirar uma página, qual delas seria retirada? A ideia toda é ver qual é que está com um valor menor. Então, começa a ver aqui, ó, né, se você fosse analisar em termos de valores, esse é um valor grande, esse também, todos eles estão, porém alguns começam com 0. Então, essa daqui não foi referenciada nesse momento, essas 3. A próxima, né, ele acabou sendo referenciada, esse daqui não. Então, essas duas, ó, na terceira, no terceiro item aqui, as duas, né, tanto a 3 quanto a 5, foram referenciadas. Então, nesse caso, qualquer uma delas eu poderia retirar. Porém, se eu olhar o histórico, eu vejo que a página 5 ela foi referenciada, né, bem antes do que a página 3. Então, a candidata a ser retirada aqui seria a página 3, porque a ideia toda é ver quando é que ela foi referenciada. Quanto mais velho, né, seja essa referência, então se a gente observar isso daqui, por ser um valor binário, os dígitos mais significativos vão estar no lado esquerdo, então a gente consegue fazer o quê? Convertendo esses valores aqui, a gente vai perceber que esse daqui é o meu menor valor que eu tenho. Então, esse cara que eu vou conseguir ter a certeza que faz tempo que ele não foi referenciado, né? Seria o mesmo caso da página de número 5, porém, apesar das duas estarem a mesma quantidade de tempo sem ser referenciada, essa daqui foi usada antes dessa terceira. Então, essa número 3 é a candidata a ser retirada. Working Set, ou também chamado de grupo de trabalho. A ideia toda é, a gente tem paginação por demanda. Então, as páginas são carregadas na memória somente quando for necessário, por demanda. Porém, a gente pode também ter uma pré-paginação. Eu carregar as páginas na memória antes delas serem necessárias. Então, eu já deixo lá armazenado para que quando for necessário já está lá alocado. Então, não precisaria ficar carregando, teoricamente não teria page fault. Então, carrega um conjunto de páginas de um processo que está efetivamente utilizando, né, referenciando em um determinado tempo t antes dele ser posto em execução. Então, 1, 2 milissegundos antes, essas páginas foram referenciadas, eu coloco elas na memória. A ideia é essa. Então, basicamente, a gente tem aqui o tempo 1 e tempo 2. Então, eu coloco durante esse tempo as páginas, né, de o meu working set aqui, elas foram a P1, P3, P4, P7, P8 e P4. Então, foram essas. Quais páginas eu vou ter que ter? Notem que eu tenho a P4 aqui e a P4 novamente. Então, eu tenho a página 1, a 3, 4, 7 e 8.
Então, eu vou ter essas páginas aqui, essas 5 páginas, para serem carregadas, porque provavelmente aqui para frente elas vão ser utilizadas novamente. Eu sei que a P4 foi utilizada, então ela está sendo bastante utilizada ali. O objetivo principal disso daí é reduzir a falta de páginas, né? Então, um processo só é executado quando todas as páginas necessárias no tempo t estão carregadas na memória. É essa a proposta. O SO gerencia quais páginas que vão estar nesse working set. Então, a gente não precisaria se preocupar nesse sentido de saber se tem que estar, se não tem que estar. Para simplificar, o working set pode ser visto como um conjunto de páginas que o processo referenciou durante os últimos t segundos de tempo. Então, é essa a proposta. E para ajudar, ele vai utilizar o bit R, né, de referência e também o tempo de relógio, aquele tempo virtual da última vez que a página foi referenciada. Então, a gente consegue ter visualmente aqui, essa figura está mostrando o seguinte: aqui, nesse exato momento, o tempo virtual atual é 2204. É isso que a gente tem. Essa daqui seria a nossa tabela de páginas, onde eu tenho aqui as informações, esses valores aqui, seria o nosso tempo em que essa página foi referenciada. E aqui o bit R, se ela foi referenciada atualmente, nesse último instante ou não. Então, porque aí eu vou pegar e ter que analisar isso. Então, o que ele vai fazer? Surgiu um problema agora, eu preciso retirar uma página. Qual página que eu vou retirar? Então, eu vou analisar aqui. Se o bit R for 1, quer dizer que essa página foi referenciada depois da última interrupção de relógio, do último clock lá. Porque a cada clock a ideia é que ele vai lá e limpe isso daí. Então, eu sei que ela foi referenciada no último tempo, lá no último clock. Essa daqui já não. Essa última não foi referenciada no último tempo. Mas aí, beleza, apesar de ela não ser referenciada no último tempo, eu tenho que verificar aqui a idade dela, né, para eu saber como é que está. Então, o que ele vai fazer? Eu vou ter aqui, varrer todas as páginas examinando o bit R. Se o R for 1, aí eu tenho um asterisco aqui que completa o seguinte: se todas as páginas estiverem com R1, uma página é escolhida aleatoriamente. Então, a gente vai ter esse ponto. Porém, então, se o R for 1, estabelece o último instante de uso para aquele tempo virtual. Se o R for 0 e a idade for maior que tal, peraí, mas o que é esse tal? Esse tal seria aqui múltiplos de clocks. Então, o que ele vai ser? Eu vou ter lá, por exemplo, a idade que eu quero, ela não pode ser maior que, sei lá, 30 clocks. Então, eu vou ter um espaço ali, um range, para eu poder trabalhar. Então, se eu pegar e calcular essa idade, como é que eu vou calcular a idade? A idade, eu vou pegar aqui o valor que eu tenho atual, então por isso que está aqui, meu tempo virtual atual aqui corrente, então 2204, menos o tempo que ela foi a última vez referenciada. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo 2204, que é o tempo atual, menos 2084, que é o tempo da última referência para essa página aqui. Deu 120. Então, se meu tal fosse 90, ele estaria o quê? A minha idade é maior que o tal, então essa página seria removida. Porém, se meu tal fosse de 150, então ela seria menor ou igual àquilo ali. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e falar, ela não foi referenciada, por exemplo, aqui, e a idade dela é menor do que aquilo que eu estabeleci como meu range ali, para ele poder fazer quanto tempo ele poderia ter. Então, se ela for menor, eu lembro o menor tempo. Então, beleza, não vai ter problema. Então, se todas as páginas estiverem no working set, a página mais velha é que vai ser escolhida. Então, é essa a proposta dele. Todo mundo está com R0, ninguém foi referenciado. Então, qual que é a página mais velha? Como que eu vou saber que é a página mais velha? Aquela página onde eu vou ter aqui, pegar esse valor que eu tenho do tempo atual menos o valor que eu tenho aqui, vai me dar um valor alto. Então, tendo um valor alto, o maior valor que eu obtiver nesse cálculo, eu vou conseguir saber que é a página mais velha e ela que vai estar sendo retirada. E isso se nenhuma página foi referenciada, está tudo com bit R0. Senão, ele vai trabalhar no seguinte: bit R1 foi referenciado, então não mexo com ela, eu tento procurar bit R0. Tá? Se não foi referenciado, eu começo a analisar esses casos aí. WS Clock. Esse algoritmo é nada mais do que pegar aquele
esquema do algoritmo do relógio, do clock, mais o do working set, do grupo de trabalho que a gente viu agora. Ele usa uma lista circular, né, de quadros, de páginas ali, de frames, formando um anel, e a cada página carregada na memória é colocada nesse anel. Então, inicialmente ele está vazio e aí eu vou inserindo as páginas, criando essa lista circular. Ele vai utilizar o bit R e o tempo da última vez em que a página foi referenciada. Então, aí eu vou conseguir ir sabendo quando é que eu tenho que retirar a página. O bit M, né, de modificação é utilizado para agendar a escrita em disco, porque se foi modificado aquela página, eu tenho que gravar no disco, senão não vai, ele vai perder os dados. Como é que ele funciona então? A ideia desse algoritmo é a gente ter aqui, então aqui eu tenho minha lista circular, meu tempo atual 2204, né, então é esse o tempo que eu tenho, e deu uma falta de página, e meu ponteiro está apontando para essa página aqui. Então o instante de uso é 2014, o instante atual 2204, né, então essa página não é recente, porém ela tem o bit R 1. Quer dizer que ela foi referenciada nesse último instante de tempo. Com isso, a proposta do algoritmo é passa para a próxima. Só que ao passar para a próxima, eu pego nessa que eu estou analisando, eu troco o bit dela de referência para 0. Então, se todo mundo tivesse 1, quando eu voltasse nela, ela estaria 0, ela seria removida. Então, eu coloco R com 0 e avanço o ponteiro. Nesse caso, quando eu for analisar essa, eu posso remover, opa, o bit R está com 0. Então, é uma candidata a ser removida essa página aí. Porém, o que acontece? Além de eu poder remover ela, né, porque já não tem o bit R marcado, se o R for 0, aí eu vou analisar a idade dela. Então, eu vejo aqui, ó, 1213, né, com o 2204, que eu tinha atualmente, eu vou colocar a idade dela, opa, é maior que aquele tempo que eu tinha lá definido? É, ele é maior, então ela pode ser removida. Só que aí eu vejo, o M é 0, se o M de modificação for 0, ele vai lá e faz a troca. Então ele coloca uma nova página aqui, coloca ela como referência e põe o instante de tempo em que ela foi colocada nessa lista. Então 2204 é o tempo atual, então ela inseriu agora nesse ponto aqui. Porém, se o M for igual a 1, o que ele ia fazer? Se imagina que o M fosse 1 aqui, ele não iria substituir. Ele agenda uma escrita, uma troca. O que ele se agenda essa escrita? Ele vai lá e fala para o escalonador, ó, precisa gravar essa página aqui, porque da próxima vez eu vou ter que retirar ela. Mas tem informação que não foi gravada. Para não perder tempo em ter que gravar para depois trocar, ele passaria para a próxima. Então ele faria ele não trocaria essa com o bit M valendo 1, que foi modificado, ele passa para analisar a próxima página, tá? E aí ele já deixa esse bit R vai estar 0, então na próxima vez que ele passar aqui, o M vai estar como 0, porque já foi salvo, né? Foi modificado, já foi salva, e aí ele já vai continuar, então ele não vai perder tempo em processar isso daí. Resumo dos algoritmos que a gente viu para substituição de página seria algoritmo ótimo, né? Então ele não é implementável, mas é o último como padrão de desempenho, para eu comparar com os outros. O NRU é a aproximação muito rudimentar do LRU. O FIFO pode descartar páginas importantes. A segunda chance seria um algoritmo FIFO, só que melhorado. No caso do clock, né, do relógio, ele seria algo mais realista. O LRU, a gente viu que é um excelente algoritmo, porém é difícil de ser implementado de uma maneira muito exata. NFU, então, a aproximação bastante rudimentar do LRU, né, mais ou menos a ideia do NRU ali. E o Aging é o algoritmo eficiente que aproxima bem do LRU, que é esse cara aqui. E a gente tem o Working Set, que a implementação é razoavelmente cara, porque a gente viu que tinha que subir tudo aquilo lá, ficar estimando, fazendo coisas assim. E o WS Clock, né, que seria o Working Set mais o Clock, é um algoritmo bom e eficiente. Então a gente viu que aqui o algoritmo do relógio é realista, porém o
que a gente vai ter de melhorzinho ali seria o algoritmo do WS-Clock. Existem outros? Sim, isso daqui é só a base de sistemas operacionais. A maioria dos algoritmos hoje em dia em funcionamento, você não vai achar esses algoritmos básicos aqui sendo implementados em sistemas operacionais modernos que estão atualmente. Eles já foram melhorados. As atividades para o próximo encontro. Seria interessante dar uma olhada lá no capítulo 3, que foram essas informações que eu acabei passando nesses vídeos. Na seção 3.3, né, mais especificamente na 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. A seção 3.4, 3.5.1, 3.5.1 e a 3.6.2. Por que tem esses pulos? Aquilo que eu já comentei em outros vídeos, falando que eu fui modificando algumas partes lá e a ordem que está no livro eu achei melhor estar invertendo um pouquinho. Então, foram esses assuntos que foram tratados nesse último bloco aí. Dá uma olhadinha nos exercícios, né, naqueles problemas que tem no livro do Tenenbaum e verificar os itens que foram explicados. Tenta dar uma olhada, ver como eles funcionam lá, quais esses problemas aí.